Tudo bom, pessoal? Meu nome é Diego, a gente está no canal Vida e Reforma. Estou aqui antes para dar um aviso para vocês, para curtirem, compartilharem, comentarem e se inscreverem no canal, tá certo? Muito obrigado por assistir, beijão, um ótimo vídeo pra gente. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego, a gente está no canal Vida em Reforma. Eu estou aqui para continuar a série que nós estamos fazendo sobre teologia histórica, tá? Vou reiterar o que eu disse no outro vídeo, eu continuo com alergia, meu nariz continua entupido, então já viu que a voz também talvez saia um pouco anasalada. Mas estamos aí hoje para continuar a série. Minha cachorra entrou aqui. Bem, vamos lá. Depois que nós terminamos agora sobre os pais apostólicos, a gente vai entrar nos apologistas gregos, tá? E vamos lá. Antes de começar, venho novamente pedir para você para curtir, compartilhar o vídeo, também se inscrever no canal e comentar se você estiver gostando do conteúdo, ou se tiver alguma dúvida, ou não concordou com alguma coisa que eu disse, tá bom? Então, quem são os apologistas gregos? Esse título ele foi aplicado aos autores do segundo século, né? A grande maioria a segunda metade, mas existe alguns também que são da primeira metade. Eles tinham como objetivo defender a fé cristã, tá? Só que eles tinham uma característica em comum, que é o uso da filosofia, tá? Eles buscavam sempre defender o cristianismo de ataques morais, que geralmente era questões mais culturais, mais populares, e também tinha alguns ataques mais frontais, um pouco mais sofisticados, que nós vamos abordar aqui alguns, tá? O primeiro apologista grego que nós vamos falar vai ser Arístides, tá? Arístides, ele escreveu a sua apologia por volta de 138 depois de Cristo, tá bom? O que ele falava, Arístides? Arístides falava que Deus criou todas as coisas, e todas as coisas foram criadas para servir a humanidade. Por isso, se há temor de Deus, deve haver respeito entre os homens. Como assim? Porque por Deus ter feito a humanidade toda, tá? E todas as coisas que foram criadas foram para servir a humanidade toda. Então toda a humanidade deve ser respeitada, se há uma boa compreensão de quem Deus é, se há uma boa compreensão da criação de Deus. Se Deus criou todas as coisas e Deus criou o homem com essa incumbência e com essa responsabilidade e com essa autoridade, então todos os homens merecem respeito, tá bom? Outra característica dele é que Deus deve ser sempre exposto, deve ser sempre descrito em termos negativos, como vou dar um exemplo para você. Sem finitude, sem começo, sem limite, entendeu? Ele sempre deve ser descrito em termos negativos, porque ele não tem nome, tá? Arístides separa a humanidade em 4 grupos. Isso é uma coisa mais dele mesmo, uma coisa que digamos, um instrumento que ele usa para explicar o que ele quer explicar aqui. Ele separa a humanidade em 4 grupos: bárbaro, grego, judeu e cristão. Cada uma tem sua especificidade, que eu não vou entrar nos pormenores. Porém, ele fala que só os cristãos encontram a verdade, tá? Isso é importante para entender qual é o alvo, né? Qual é o público-alvo que ele está escrevendo a carta, tá bom? Ele acredita que no julgamento final ele é o primeiro autor que deixou claro que criança não tem pecado, tá? Deixou claro para ele, tá bom? Então é isso, bem claro, é uma crença dele. Isso a gente vai começar a entender muito claramente isso. Mesmo a gente já vendo isso nos pais apostólicos, a gente entende aqui que há muitas coisas que são muito particulares do pensador, tá bom? E resumindo, é isso que Arístides acredita. A importância dele é ser um dos primeiros, né, apologistas a ascenderem, né, como um representante desse grupo de pensadores aqui, tá bom? O segundo que eu vou falar é o principal, né, é o maior representante dos apologistas gregos, que é o Justino Marte. Justino Marte, ele é um filósofo
um filósofo convertido que participou da primeira metade do século II também, porque ele morreu no comecinho da segunda metade, que ele foi martirizado em 165, por isso Justino o Mártir, tá? Para ele, o cristianismo, ele era um filósofo convertido, ou seja, ele buscou todo o conhecimento de todas as filosofias possíveis, e quando ele foi estudar o cristianismo, ele entendeu que o cristianismo é a única filosofia verdadeira, tá bom? Suas obras, como tem muita coisa que foi preservada dele, então ele acabou produzindo uma espécie de exposição sistemática da fé cristã em sua totalidade, tá bom? Justino expõe como deveria ser a relação dos cristãos tanto com o Império como com a filosofia pagã. Justino é muito importante para entender esse contexto da helenização. O que eu quero dizer com helenização do cristianismo? A helenização do cristianismo, ela se refere ao fato de o cristianismo ser explicado em termos filosóficos, tá? Logicamente que eu não estou negando que alguns autores acabam incutindo algumas ideias filosóficas no cristianismo, mas, via de regra, o cristianismo ele foi exposto em termos filosóficos. Isso não quer dizer que filosofia seja a origem do cristianismo, então, porque isso eu deixo claro porque já houve muitos debates que eu participei que envolvem esse teor, essa ênfase, né? Vamos lá. Para defender o cristianismo, ele enfrentou dois problemas que, digamos que, direciona o conteúdo que ele escreve. A primeira é a relação da fé cristã com a cultura clássica, tá? E o que ele usou para resolver esse problema? Ele colocou a doutrina do Logos como exemplificação para harmonizar a cultura clássica com o cristianismo. A doutrina do Logos é uma doutrina estoica, né? Do período helenístico, né? Eu já tinha explicado isso, mas eu vou explicar de novo. A doutrina do Logos consiste no fato de que os estoicos acreditavam que o Logos é a razão universal, é uma mente universal que... como eu posso dizer? Ele gera em todas as coisas uma ordem, né? Uma ordem, uma razão, tá? E esse é o fruto do Logos, esse é o resultado do Logos. O Logos ele gera conhecimento, tá? Para Justino, o Logos é Cristo, tá? O Logos da filosofia explica é Cristo, porque todas as filosofias têm sementes de verdade, digamos assim, sementes do Logos. Mas o Logos, que é o conhecimento de fato, que é a verdade, só está no cristianismo, tá? Então, as sementes do Logos, que são resquícios de verdade ou resquícios de conhecimento, estão em todo lugar. Por isso que o cristão pode falar que parte da filosofia está certa, pode falar da filosofia está errada. Mas o único lugar onde o Logos, em sua completude, né, a verdade de fato está, é no cristianismo, tá bom? A segunda relação que ele teve problema e resolveu de certa forma é a relação da fé cristã com o Antigo Testamento. Porque o que ele usou? Isso aí, olha que interessante. Esse é o primeiro uso destacado assim da da tipologia. Justino acreditava que o Antigo Testamento é explicado na relação com o Novo Testamento em tipos ou declarações. Tipos são os eventos que figuram algo que aconteceu, entendeu? Que não são literais, que são uma figuração de algo que aconteceu. E a declaração é algo de fato que aconteceu em determinado momento no Novo Testamento. E é dessa forma que ele explica essa relação da fé cristã com o Antigo Testamento, tá? Deus é transcendente, para se comunicar com o mundo, o Logos é gerado, sendo ele o mediador entre o Pai e a criação. Apenas o Logos é a manifestação sensível de Deus. Aqui começa também a se aprofundar um pouco a questão da Trindade, tá? Não com Justino, porque o conceito
denominado Trindade, ele foi a primeira vez citado com esse termo em Teófilo, e está entre os pais apostólicos, entre os pais apologistas gregos também, mas é posterior, tá? Mas a doutrina da Trindade ela está sempre em voga, tá? Ele fala que o Logos é eternamente gerado pelo Pai, e ele é a única manifestação sensível de Deus. Sensível no sentido de você conseguir olhar, você conseguir ouvir, você conseguir ter, entenda, né? Apenas Logos é para o Pai, assim como a luz é para o Sol. Ou seja, ele tem, Justino, ele expõe de forma clara, mas não direta em termos, que Cristo e o Pai são um, da mesma forma como a luz e o Sol não diferenciam entre si. Vamos continuar lá, que meu filho chegou aqui, vamos lá. Eu estava falando da luz, que a luz para o Sol é a mesma coisa, é uma referência ideal para Cristo em relação ao Pai, ao Deus Pai. Na Eucaristia, os alimentos não deixam de ser alimentos. Esse também é o primeiro, digamos assim, uma exposição mais clara acerca da transubstanciação, que é o fato de o alimento não se tornar de fato apenas a carne de Cristo ou o vinho se tornar apenas o sangue de Cristo. Na Eucaristia, de acordo com Justino, os elementos não deixam de ser elementos, tá? Eles só ganham um significado a mais. Ele também enfatiza a doutrina da encarnação do Logos e da mortalidade da alma. Isso é coisa importante de se dizer. Grande parte dos filósofos aqui, eles formulavam o seu conjunto teológico e filosófico para bater de frente com os filósofos da época. Então eles queriam pegar na ferida mesmo. Então, de acordo com o Justino, a encarnação do Logos é clara, é fácil de entender, porque nós já temos isso bem curtido na nossa mente. Agora, a mortalidade da alma é uma coisa que Justino formulou, Justino expôs, para de fato contradizer os filósofos pagãos, porque para eles isso é um absurdo. Tá? Para Justino, a alma morre e ressuscita para sofrer a condenação eterna, ou ela não passa pela morte quando ela conhece a verdade. Isso para Justino, tá bom? Próximo, vamos fazer mais um só, porque senão vai ficar muito grande e tem mais ainda depois, mas fica para o próximo vídeo, tá bom? Tassiano, vamos falar sobre Tatiano. Não é italiano, não, então é Tassiano mesmo. Exerceu seu ministério na segunda metade do século II. Ele chama o cristianismo de religião bárbara. Isso é uma coisa interessante porque o termo não diz nada, tá? Religião bárbara é só para deixar claro para os gregos, como ele era grego, que a religião bárbara é superior à religião grega, né? Ele tem um centro na teologia também na doutrina do Logos, e o Logos é o criador ex nihilo. Ex nihilo não é o termo, pode não ter sido o termo usado, só que ele deixa bem claro que o Logos fez tudo do nada, não de uma matéria pré-existente, porque tudo tem que ter um começo. O mal foi criado pelo mau uso da liberdade humana, tá? Também é uma coisa interessante de se dizer, porque, como eu disse, a teologia estava caminhando, né? Estava caminhando a passos curtos, e os apologistas gregos foram um passo enorme em direção ao amadurecimento teológico. Mas isso a gente vai ver conforme vai passando o tempo. A alma é mortal, a exemplo de Justino, né? Ela morre com o corpo. É a mesma coisa que Justino acreditava, tá bom? E basicamente é isso. O maior pensador dos apologistas gregos foi Justino, né? E agora eu vou deixar outros aqui para depois, que vai dar certinho 3 agora e 3 no outro vídeo, tá bom? Gente, é isso. Eu agradeço vocês por assistirem. Você vê que agora os vídeos vão começando a ganhar um pouco mais de conteúdo, né? Estavam um pouco simples, vão começar a ganhar um pouco mais de conteúdo, vão começar a ficar às vezes um pouco mais lentos, mas isso tudo faz parte do processo de amadurecimento teológico, tá bom? Na história da igreja. E eu agradeço a vocês por assistir o vídeo, um beijão e até o próximo vídeo.